chegando na sequência, mais uma mensagem de ensinamento bíblico da graça de Jesus. Mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho para receber a notificação de todas as nossas novas mensagens. Pode deixar um like no final e compartilhar os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Dessa forma, você estará sendo um participante ativo da obra de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que conhece a Jesus, o único Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz assim, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Glórias ao nosso Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te gere segurança nas promessas de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, povo que tem a marca de Cristo, nós somos crentes prudentes e por isso estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, onde o alicerce é a palavra da graça de Deus, essa mensagem que permanece para sempre. Ao longo da história humana, como já comentamos nas primeiras mensagens desta série de Teologia da Graça, inúmeras foram as tentativas de se destruir e anular a palavra de Deus, e até os dias de hoje vemos uma grande incidência de linhas doutrinárias distintas, uma variedade de interpretações distorcidas da única palavra da verdade, num movimento constante voltado para alterar o sentido da palavra de Deus. Mas a despeito de toda essa movimentação através dos séculos, podemos afirmar que Deus é o mesmo e a sua palavra não muda e nem perde o seu valor, porque o Senhor vela pelo cumprimento da sua palavra e das suas promessas. Então podemos dizer que a Bíblia é imutável e permanente. Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Meus irmãos, no trecho inicial que apresentamos, vemos a Deus
falando a Pedro, lembrando ao apóstolo que nós não fomos comprados por ele com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Nós fomos resgatados do mundo através do precioso, imaculado e incontaminado sangue de Jesus Cristo, pelo imenso amor que ele sente por nós. Deus revela ainda que Jesus já existia antes da fundação do mundo e que nós devemos purificar as nossas almas na verdade, pelo amor fraternal e o coração puro. O Senhor afirma ainda, meus irmãos, que a palavra de Deus é viva e permanece para sempre, enquanto que a carne é efêmera, passageira, como a erva, e a glória do homem como a flor da erva, que murcha, seca e cai. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa mesma palavra que entre nós foi evangelizada. Compreendamos então, meus irmãos, que quando Deus se refere à palavra da verdade, como já vimos em algumas mensagens anteriores dessa série, ele está falando do Evangelho da Graça. Esse novo pacto libertador e salvador, transcrito nas epístolas do apóstolo Paulo. O único Evangelho verdadeiro, a graça de Jesus, e não a extinta lei de Moisés. É pura arrogância do homem tentar mudar a palavra de Deus, buscando melhorar a palavra da verdade, tentando dar-lhe novos ares, procurando popularizar a palavra para torná-la menos incisiva e mais aceita pelas pessoas. Deus sabe o que faz, meus irmãos, e da forma como faz. E quem é o homem para corrigir os feitos do Senhor? Jesus nos advertiu de que o homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha, é aquele que ouve as suas palavras e as pratica, não o que as modifica. E aquele que as ouve e não pratica, encontra-se fatalmente na iminência de uma grande queda. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, que fique claro, meus amados irmãos, que a rocha na qual temos que construir a nossa casa é a palavra da graça de Deus. Observem, irmãos, que o próprio apóstolo Pedro, pregador da lei de Moisés, recomendava ao povo a leitura das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, com a sabedoria a ele dada pelo próprio Jesus. Ele afirma ainda, meus irmãos, que os indoutos e inconstantes, aqueles que não estão firmados no Senhor, distorcem
essa palavra da verdade para a sua própria perdição? Porque não estamos autorizados a alterar a Bíblia. Nunca nos esqueçamos de que o único caminho para a salvação é pela graça de Jesus. Pedro recomenda ainda, meus irmãos, que nos protejamos desses homens abomináveis, para que não sejamos arrebatados juntamente com eles, mas que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro 3,14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, pregador da graça de Jesus, faz também uma advertência semelhante ao povo da Galácia, que, após conhecer a palavra da verdade, o evangelho da graça, estavam sendo conduzidos de volta para a lei mosaica por pessoas que os queriam inquietar e transtornar o evangelho de Cristo. Paulo demonstra a autoridade da doutrina que ele recebera de Jesus e pregava, quando afirma que ainda um anjo do céu, ou que ele mesmo venha a realizar alguma pregação diferente do evangelho da graça, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. E o que mais vemos, irmãos, nos dias de hoje, são pregações legalistas, que ignoram por completo o tratado da graça de Jesus. Gálatas 1:3. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Meus irmãos, o rei Jeoiaquim foi um exemplo do que acontece com as pessoas que desprezam a palavra que vem da parte de Deus. Ele foi arrogante,
não seguiu o exemplo do seu pai, o rei Josias, mas se voltou para o mal e recebeu o castigo merecido pelos seus atos. Jeremias 25, 15. Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me enviou. A Jerusalém e às cidades de Judá e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de povo, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Ascalon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao remanescente de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon. Meus amados, Jeoaquim era contra a verdade e tentou destruir a palavra a ele enviada por Deus, e foi então castigado. Jeremias 26, 20. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaías, de Kiriate Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus poderosos e todos os seus príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Jeoaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Eunatã, filho de Acbor, e outros homens com ele ao Egito, os quais tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Jeremias 36, 4. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque, da boca de Jeremias, no rolo de um livro, todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm das suas cidades, as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra esse povo. Jeremias 36, 19. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba,
e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que tomasse o rolo, e Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu-o aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Jeremias 36, 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo que queimou Jeoiaquim, rei de Judá. E a Jeoiaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: por que escreveste nele, dizendo: certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais. Glórias a Deus. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina acerca da deidade de Cristo. No livro de Deuteronômio, encontramos a afirmação de que existe apenas um Senhor. E no livro de João, temos a afirmação de Jesus de que Ele e o Pai são um. Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Meus irmãos, temos apresentado, através das mensagens anteriores da teologia da graça, as evidências da deidade e da humanidade de Jesus, e de que existe apenas um único Deus, que é o próprio Jesus em espírito. A compreensão desse mistério de Deus a nós revelado e a convicção dessa realidade bíblica são fundamentais para a compreensão de tudo o que veremos nas mensagens seguintes. Todos temos que estar muito seguros acerca dessa verdade. E para que não haja nenhuma dúvida a esse respeito, apresentaremos a seguir mais algumas evidências bíblicas que comprovam essa realidade. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que há um só Deus. Essa revelação foi feita diretamente por Jesus, por Deus,
através dos seus profetas, pelo apóstolo Paulo nas epístolas, com a sabedoria recebida do Senhor, e através da visão apocalíptica recebida pelo apóstolo João e descrita no livro de Apocalipse. Marcos 12, 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Malaquias 2:10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos alivosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? E anuncie-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45:21. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 46:8. Lembrai-vos disto e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. 1 Coríntios 8:4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Efésios 4:4.
há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Apocalipse 4:2. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos revela que Deus é Espírito. E encontramos na Bíblia as revelações diretas e indiretas dessa realidade, através da palavra de Jesus, dos apóstolos, do salmista e dos profetas. João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é o quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração de homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Salmo 139:7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. 1 de Reis 8:26. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus,
não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Jeremias 23, 23. Porventura, sou eu, Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Meus irmãos, aprendamos também com as Escrituras Sagradas que Jesus, em sua vida carnal, era um homem. Encontramos essa revelação nas palavras de Deus, ditas pelos seus profetas e nas declarações dos apóstolos de Jesus, que com ele conviveram durante a sua vida terrena. Isaías 7, 13. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Lucas 1, 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 2, 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Atos 17, 31. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Gálatas 4, 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
1 de Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Meus amados, a Bíblia nos revela também que Jesus é Deus, como já vimos nas mensagens anteriores. Jesus era totalmente homem e totalmente Deus. Se você tem dificuldade em compreender esse conceito, meu amado irmão, minha amada irmã, não sacrifique a sua mente. Apenas aceite essa afirmação como verdade, já que ela foi dita pelo próprio Deus. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 8:23. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. João 8:57. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai
e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. 2 de Coríntios 5:19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 1 de Timóteo 3:14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Pois bem, meus amados irmãos, que daqui por diante tenhamos toda a certeza, a segurança de que há um único Deus, já que a Bíblia não fala de uma trindade, mas de um único Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Como já expusemos nas mensagens anteriores do nosso canal. O único Deus se manifestou como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo na nossa consolação. A nossa consolação, orientação e condução. Dessa forma, meus irmãos, ao invés de uma trindade, temos uma triunidade. Recomendamos aos irmãos que ainda não assistiram aos vídeos anteriores da nossa série de Teologia da Graça, que o façam. Esta é a 7ª mensagem. Então, temos outras 6 que já foram publicadas e estão disponibilizadas no nosso canal. E todas são fundamentais para o conhecimento bíblico e o crescimento espiritual de todo cristão. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples, meus irmãos. Basta clicar se você estiver em um computador ou tocar se você estiver no celular ou tablet na imagem circular que irá aparecer em seguida com a minha imagem, com a minha foto. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de todas as nossas novas mensagens e você então já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados. Tudo para o seu, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Faça isso, meu irmão, e seja bem-vindo ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Fique conosco. Aproveite mais essa oportunidade para assistir uma outra mensagem, dentre essas que nós vamos sugerir também aqui no final.
Basta tocar na imagem do vídeo para ser imediatamente direcionado. Faça isso, meu irmão. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Glórias a Ele. Honras e glórias ao nosso Senhor Jesus, para todo o sempre. Amém.